É algo tão belo, é algo tão maravilhoso o fato de nós termos as Escrituras, a revelação de Deus. Nós ouvimos o Senhor quando nós lemos a sua palavra, quando a sua palavra é anunciada a nós. E nós não podemos ter este momento como um momento automático, como um momento banal. Nós precisamos preparar o nosso coração para nós nos aproximarmos desse Deus que fala conosco através da sua palavra. E eu também estou aqui diante de você com expectativa para aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Porque afinal de contas, nós não estamos aqui encenando, nós não estamos aqui brincando de religião. Nós estamos aqui porque nós cremos em um Deus vivo e verdadeiro, em um Deus que fala conosco, em um Deus que transforma o nosso coração, em um Deus que nos corrige e nos confronta pela sua palavra. Então que os nossos corações possam corresponder a essa realidade, enquanto nós nos achegamos à palavra do nosso Deus. E assim nós faremos. Mas antes de nós nos aproximarmos do texto bíblico, eu quero que você, desculpem a minha tosse, eu quero que você faça nessa manhã uma simples oração. Feche seus olhos. E se você puder, repita comigo: Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz. Fala ao meu coração. Transforma a minha vida. Me enche da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã nós vamos continuar a nossa série, onde nós temos olhado para o livro de Gênesis. E nesse livro, nós temos observado os seus primeiros capítulos. E nesses primeiros capítulos, nós temos falado sobre essa série que se chama A Origem da Esperança. E assim, enquanto nós temos passado pelo capítulo 1, já passamos, pelo capítulo 2, vamos finalizá-lo hoje, mas já estamos praticamente fora do capítulo 2 e dentro do capítulo 3, mas enquanto nós passamos, nós podemos observar que nós lemos a palavra de Deus e cremos que ela é a verdade, mas nós a lemos dentro de um mundo que nós vivenciamos, dentro de um mundo real, dentro de relacionamentos reais, dentro de problemas reais que você tem na sua semana, que você tem na sua casa, que você tem na sua vida, que você tem na sua família. E nós sabemos que a palavra de Deus nos fala de coisas maravilhosas, mas a palavra de Deus também nos fala de coisas horrorosas. E nós conseguimos então, na síntese dessas realidades, nos localizar e entender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o meu e o seu coração. E assim, nessa série que se chama A Origem da Esperança, nós temos considerado por que nós podemos, ou por que nós devemos caminhar nesse mundo com esperança, ainda que esse mundo seja marcado pelo adultério, pelo homicídio, pela tristeza, pelo luto, pelo roubo, pela miséria, porque essas são verdades que nós observamos sim no mundo, verdades que doem, verdades que nos atingem, que nos deixam em conflito. O mundo é mau, e nós não estamos aqui como vivendo um conto de fadas, onde eu vou dizer para vocês que está tudo bem, que está tudo lindo, que está tudo funcionando, porque não é isso que a palavra de Deus nos diz também. Nós vivemos em um mundo mau. No entanto, a palavra de Deus nos ajuda a passar por esse mundo mau com um olhar de esperança para o futuro. Mas se eu estou dizendo a você que a palavra de Deus nos capacita, nos equipa, nos ajuda a passar com esperança pelo mundo mau, então nós temos que pensar: de onde vem isso? Que esperança é essa? De onde isso surge?
Onde está a origem dessa esperança? De uma realidade gloriosa, futura, que nós esperamos, que nós pregamos, que nós aguardamos. Onde está esse mundo glorioso? De onde veio isso? Por que nós cremos nisso? Porque quando nós olhamos para trás, nós podemos enxergar o anúncio dessa esperança futura. E como nós podemos enxergar o anúncio dessa esperança futura no nosso presente, diante desse mundo mau? E hoje nós vamos nos aproximar um pouco mais dessa resposta. Nós vamos meditar em Gênesis capítulo 2 ainda, mas a partir do versículo 25 até o capítulo 3, versículo 6. E você pode abrir a sua Bíblia nessa passagem. Mas antes de nós a lermos, vamos entender aqui do que estamos falando. Porque veja que até então, nessa série que temos pregado, meditado aqui, nós já entendemos algumas coisas importantes que nós devemos recuperar antes que nós leiamos o que vamos ler. Nós entendemos que Deus criou todas as coisas. Entendemos que Ele estabeleceu reinos e governadores desses reinos. Entendemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Falamos sobre o fato de que Deus trouxe desse homem a mulher para ser sua companheira. Falamos sobre o fato de que esses têm uma responsabilidade diante de Deus e diante da criação, porque Deus lhes deu essa responsabilidade de cultivarem, de guardarem, de sujeitarem, de se multiplicarem, e tudo isso dentro de um relacionamento entre eles e com Deus. E nós vemos no versículo 25 do capítulo 2, atingirmos um ápice, um ponto alto dessa criação. O versículo 25, ele vai nos localizar em um momento onde todas essas realidades que estavam sendo organizadas são mostradas em ordem diante de nós. E ao ler esse versículo, nós vemos, no entanto, que ele descreve um mundo completamente diferente da nossa realidade. O mundo que nós vamos ler aqui no versículo 25, e considerando tudo o que passamos anterior a esse versículo, é um mundo diferente. É um mundo que não sofre das nossas mazelas, das nossas misérias, dos nossos problemas. É um mundo em ordem. É um mundo harmônico. Ao ler esse versículo, nós encontramos esse contraste. E esse contraste entre a harmonia da criação e o nosso contexto presente. E quando nós olhamos para esse contraste, nós encontramos uma crise. Nós temos um evento de crise, e essa crise se desenrola e se espalha e transborda até para a nossa história. Porque nós vivemos em um mundo em crise. E o que é que conduz esse mundo inicial, tão belo, tão cheio de ordem, a esse estado de degradação que nós temos agora? O que é que nos leva deste ponto para o ponto em que estamos agora? E é aqui nessa passagem que nós vamos encontrar o início dessa transição. E assim nós vamos ler Gênesis 2, 25 até o 3, 6, para nós entendermos o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse: vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai, nós estamos aqui porque precisamos que o Senhor anuncie a nós essa esperança que nos conduz para fora desse mundo mau e por entre esses caminhos difíceis. Pai, nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações nessa manhã, para que nós possamos ser forjados pelo Teu amor, pela Tua verdade, pelo Teu poder. Pai, eu clamo a Ti, que me use com graça, com fidelidade à Tua palavra, porque nós não nos reunimos aqui, Deus, para ouvir homens, para ouvir histórias. Nós nos reunimos aqui para ouvir o Senhor. Nós nos reunimos aqui porque precisamos do Senhor. Nós nos reunimos aqui porque amamos ao Senhor. Nós nos reunimos aqui porque cremos no Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nessa manhã manifeste o Teu amor e a Tua presença, mediante a pregação da Tua palavra no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu disse a vocês, quando nós começamos a ler o versículo 25, nós encontramos um momento da criação que é um momento de ápice, é um momento de glória, é um momento de clímax, um cenário onde o homem e a sua mulher estão em um mundo belo, em um mundo no qual há harmonia entre a humanidade e Deus, harmonia entre a humanidade e seus iguais, harmonia entre a humanidade e a criação. E porque é um mundo de harmonia, porque é um mundo belo, porque é um mundo que encontra-se em ordem, não há porquê ou do que eles se envergonharem. Não existe motivo de vergonha aqui. Por isso, ainda que estejam completamente expostos, ainda que eles sejam vistos, ainda que eles estejam nus, que eles sejam conhecidos, não há receio, não há medo, não há vergonha. Vergonha de quê? Medo de quê? Receio de quê? A nudez revela tudo. E no tudo revelado não há nada do que se envergonhar. Isso é o que nós vemos no versículo 25. A realidade dessa harmonia, dessa paz, dessa inocência, no entanto, parece tão distante do mundo que nós vivemos. Não é verdade? Isso não é distante da maneira como nós vivemos a nossa vida. O mundo que nós vivemos é um mundo onde nós nos escondemos. Nós fazemos esconderijos de uma maneira desesperada. Nós procuramos lugares para nós nos enfiarmos, para nós nos escondermos, para tamparem as nossas vergonhas. Fazemos esconderijos atrás de status, de títulos, de carreira, de uma suposta família perfeita. Nos escondemos atrás do dinheiro. Nos escondemos até mesmo atrás da religião. E parecemos tão justos, tão certos,
tão convictos nesse esconderijo que nós fazemos para tentar encobrir as nossas faltas, a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa miséria. Um mundo onde há muito do que se envergonhar é o mundo que nós vivemos. E é por isso que há tantas tentativas de se esconder. Ao mesmo tempo que esse é um mundo onde existe muito do que se envergonhar, existem várias formas pelas quais nós tentamos lidar neste mundo com a vergonha. Essas formas, no entanto, estão longe de ser a transformação e o perdão. Antes o homem vai a outras tentativas para lidar com essa vergonha. Às vezes, a tentativa é de uma espécie de alienação. É de dizer assim, isso aqui não fui eu, não tenho nada a ver com isso, e nem sei quem foi. Às vezes, existe outra opção. O nosso mundo tenta lidar com a vergonha, negando que aquilo do que devemos nos envergonhar é digno de vergonha. E nós chegamos a um ponto tão maluco, tão doentio na nossa sociedade, que não só nós não temos mais vergonha do que devíamos nos envergonhar, mas temos orgulho. E nós apontamos para as coisas das quais deveríamos ter vergonha como motivo de orgulho, como motivo de piada, ou nós banalizamos isso, formas pelas quais nós tentamos doentiamente lidar com a realidade das vergonhas que carregamos. Mas a pergunta é como? Como nós passamos desse estado inicial de harmonia para esse estado de ameaça e culpa? Desse estado de inocência para a culpa? Desse estado de estabilidade para a ameaça? Como um mundo onde tudo era muito bom se encontra agora muito mal? Porque basta nós olharmos ao nosso redor e nós veremos essa maldade, essa realidade. É exatamente nessa passagem que nós encontramos a resposta para essa transição. E se nós observarmos com cuidado, nós vamos perceber que existe aqui um ataque estrategicamente planejado contra o fundamento criador e o fundamento estabilizador desse mundo. O ataque à palavra de Deus. É aqui que a desordem começa. É assim que a desordem se inicia. Quando a relação do homem com a palavra de Deus, que criou e estabilizou, muda, tudo muda. E por isso nós vivemos como vivemos. Por isso, desde o princípio, o inimigo de Deus se levanta contra a sua palavra. E hoje nós precisamos entender nessa manhã, diante dessa passagem, como o inimigo ataca a palavra de Deus, para que nós possamos encontrar esperança, mesmo em um mundo mau. Assim nós podemos ver nessa passagem 3 formas pelas quais o inimigo ataca a palavra de Deus. Essas 3 formas que nós vemos aqui são a distorção, a oposição e a ilusão. A distorção, a oposição e a ilusão. Vamos observar primeiro a distorção. Olhe para os versículos 1 a 3. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele,
para que não venham a morrer. Meus irmãos, a cena que nós vemos aqui descrita é uma cena bastante incomum, bastante curiosa. É uma cena um tanto quanto extraordinária. A mulher, Eva, está sendo indagada por um animal. Isso deveria parecer pelo menos estranho a nós. Todos nós aqui já vimos um animal falar. O papagaio. Talvez você não saiba, mas o corvo é um dos animais mais inteligentes do mundo. E ele também é capaz de imitar a fala humana. Mas uma serpente é um evento extraordinário. Porém, uma serpente falar, possivelmente, para não dizer com certeza, é um evento muito mais extraordinário para mim e para você do que seria para Eva. Afinal de contas, Eva estava num mundo onde tudo é novo. Tudo acabou de ser feito. Ela está vendo tudo pela primeira vez. Possivelmente, esse era um evento muito menos extraordinário para Eva do que é para nós. Uma serpente falando seria apenas mais um dia comum, até que esse dia muda para sempre a história humana. Não porque uma serpente falou, mas pelo que foi dito. E antes de nós observarmos, no entanto, o que foi dito, é necessário nós nos perguntarmos por que quem está falando é justamente uma serpente. Por que não um corvo? Por que não um papagaio? E é de conhecimento comum que serpentes não falam, mas essa fala. Por quê? Isso porque não é uma serpente comum. Essa serpente é o adversário. Essa serpente é Satanás. E o apóstolo João vai deixar isso claro para nós, quando ele escreve em Apocalipse 12:9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então essa serpente que nós vemos aqui, indagando a mulher, questionando a mulher, não é uma simples serpente, mas é Satanás, é o adversário, o sedutor de todo o mundo. Mas por que Satanás se manifesta aqui em forma de serpente? E em hebraico a palavra serpente é a palavra nahash. Isso quando essa palavra está se comportando como um substantivo. Porque no hebraico nós temos os verbos formados por uma raiz que consiste em 3 letras. E quando essas 3 letras que compõem esse substantivo, que traduzimos aqui como serpente, se organizam e se colocam na forma de um verbo, a sua tradução não é mais serpente, mas a sua tradução passa a ter o sentido de se fazer um oráculo ou uma adivinhação. O que é exatamente o que nós vemos a serpente fazendo no versículo 5. E nós vamos falar disso mais tarde. Além disso, existem na Bíblia seres espirituais que são relacionados a imagens de serpentes. O que nós não podemos ignorar aqui nessa passagem, no entanto, é que esse adversário, essa serpente que é introduzida aqui nessa história, ela é uma força contrária a Deus. Ela é uma força que se opõe a Deus. Mas ela não é uma força equivalente a Deus. Há um antagonismo, mas não há uma igualdade entre Deus e a serpente. Ainda que haja esse antagonismo, a serpente não deixa de ser uma criatura. Agora que nós já pensamos um pouco sobre quem está falando, nós precisamos entender ou perceber algo sobre o que Satanás está dizendo.
Existe um livro milenar, muito antigo, um tratado militar chinês, que se chama A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Esse livro, ele é datado aí por volta do século V antes de Cristo. E em determinado trecho desse livro, tão antigo e tão relevante dentro da cultura oriental, e agora também ocidental, nós encontramos a seguinte passagem: a arte da guerra se baseia no engano. Portanto, quando capaz de atacar, devemos aparentar incapacidade. E ao usar nossas forças, devemos parecer inativos. Se estás perto do inimigo, deves fazê-lo crer que estás longe. Se longe, aparentar que se está perto. Colocar iscas para atrair o inimigo. Golpear o inimigo quando está desordenado. Preparar-se contra ele quando está seguro em todas as partes. Evitá-lo durante um tempo quando é mais forte. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tenta irritá-lo. Se é arrogante, trata de adular o seu ego. Apesar dessa obra ser uma obra milenar, muito antiga, nós sabemos que o engano como estratégia de guerra, como é revelado aqui, é muito anterior a essa obra. Essa obra é apenas a revelação de algo que já havia sido revelado, porque o engano nasce no jardim do Éden. Ali o adversário ataca o homem sem que esse perceba que está sendo atacado. E ele o faz como? Distorcendo a palavra de Deus. É aqui que surge o engano. Essa é a estratégia. Distorcendo a palavra de Deus. A distorção tem o objetivo de confundir. Ela parece verdade, mas ela não é a verdade. Soa como verdade, mas quando você ouve bem, não é a verdade. Ela começa com a verdade, mas ela não termina com a verdade. Pelo contrário, o pequeno desvio inicial o leva para um destino completamente diferente. Observe a fala da serpente. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Alguns hebraístas vão indicar que aqui o que nós temos não é necessariamente uma pergunta. Existe uma corrente interpretativa forte que entende que o que está acontecendo aqui é uma afirmação surpresa. Uma afirmação de alguém que está em choque. Como se a serpente dissesse assim: então Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Isso parece com a verdade. Deus havia de fato feito uma proibição. Essa proibição de fato envolvia comer de uma árvore que estava no jardim. Porém, esse pequeno desvio inicial, distorcendo a proibição de uma árvore para todas elas, vai causar uma grande confusão. Com essa pequena alteração, a serpente distorce a imagem de Deus, de benfeitor a opressor, aquele que impede eles de se alimentarem. Aquele que é um obstáculo para o homem. Ao deixar essa frase suspensa em choque diante de Eva, a serpente espera por uma resposta. E é aqui que nós deveríamos ver uma correção. É aqui que nós deveríamos ver a verdade combatendo a mentira e sendo proclamada. No lugar disso, no entanto, Eva responde: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Veja que a serpente deslocou a verdade para o lado e disse: de nenhuma árvore vocês podem comer. Mas Eva
parece deslocar a verdade para outro lado, ao invés de retorná-la ao seu lugar certo, dizendo que na árvore proibida eles não poderiam comer, mas também não poderiam nem tocar. Isso não é o que está escrito em Gênesis 2:17. Nada diz sobre tocar a árvore. Eva parece aqui acrescentar algo. Quem sabe porque ela estava confusa. O primeiro passo para atacar é confundir. E aqui a relação entre o homem e a palavra já começa a dar alguns sinais de alteração. Sabe o que é interessante, no entanto? Até esse ponto, nem Satanás, nem a mulher estão falando de comer da árvore. Até esse ponto não tem ninguém falando de comer da árvore. Ambos, pelo contrário, parecem ir na direção de se afastar dessa árvore, quando na verdade eles estão se afastando da palavra de Deus. Esse mesmo movimento de distanciamento da verdade, camuflado em obediência à verdade, pode acontecer também em nossos corações. E muitas vezes até nas nossas igrejas. Às vezes nós começamos a trocar a palavra pelos costumes, a trocar relacionamentos pela cultura da religião, e até a proibir aquilo que Deus não proíbe. Aliás, nisso, nós, da religião, somos mestres, em proibir aquilo que Deus não proíbe. E como que isso pode ser um problema? Veja que a proibição pronunciada pela serpente muda o entendimento do caráter de Deus. E a proibição pronunciada por Eva revela o afastamento da palavra de Deus. A aparente obediência àquilo que Deus não pede pode ser apenas um disfarce para o nosso pecado. Como foi tantas vezes com os fariseus. As proibições dos fariseus, aquilo que Deus não pede, eram um disfarce para esconder e camuflar o seu pecado e o seu coração. O diabo parece distanciar Eva de comer da árvore, mas o que ele está fazendo é distanciando Eva da palavra e, por consequência, a aproximando do pecado. Até que vem o golpe. Primeiro, a distorção. Agora, a oposição. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Depois dessa ardilosa condução de afastamento da palavra de Deus, que a serpente faz com Eva, a serpente verifica esse distanciamento, essa distorção, essa confusão, e ela ataca. Com a fragilidade do distanciar-se da palavra, a serpente apresenta não mais uma distorção, mas uma oposição direta, um questionamento sem pudor. A serpente, meus irmãos, está dizendo: Deus mentiu. É isso que ela está dizendo. A oposição aqui, no entanto, ela não é apenas uma oposição à palavra de Deus. O que nós vemos aqui a partir de agora é um ataque sistêmico, tramado, bem pensado, planejado da serpente. Primeiro, perceba que está construída uma oposição aqui entre Deus, que é o Criador, e uma serpente, que é criatura. Há um ataque a Deus, mas não só isso. A serpente fala à mulher, não ao homem. Ela fala à mulher, invertendo um fluxo que estava já estabelecido anteriormente. Agora não é Deus falando ao homem e ele transmitindo isso à sua mulher, mas é a serpente falando à mulher e ela vai levar algo ao homem. Há aqui um ataque às estruturas relacionais humanas, que Deus havia estabelecido. Há um ataque à ordem criada. E é por isso, inclusive, que mais tarde nesse capítulo, nós vamos ver Deus, quando ele se aproxima do homem, ou dos seres humanos, após o pecado, ele vai falar com quem? Com o homem. O que revela este fluxo estabelecido. Ele vai interrogar Adão, que possui a primeira responsabilidade. Mas não acaba aqui.
existe ainda outro ataque, é o ataque à verdade. A palavra de Deus em Gênesis 2,17 foi: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Mas a serpente diz: certamente vocês não morrerão. A serpente literalmente inverte aquilo que Deus havia dito. E essa pode ter sido a primeira vez que o inimigo fez isso, mas certamente não foi a última. Em nossos dias, essas velhas estratégias continuam a ser usadas. O inimigo continua investido em atacar o ser de Deus e substituí-lo. Os homens, ainda hoje, são tentados a ouvir a criatura ao invés do Criador. E quando isso acontece? Isso acontece quando homens fundam religiões e adoram animais e fazem sacrifícios a esses animais e se relacionam com demônios. Sim, acontece. Mas também acontece quando nós colocamos as nossas esperanças nas estruturas e rudimentos desse mundo, em governos e seus governantes nesse mundo, e até em ideologias que prometem alternativas a Deus, que prometem uma fundação para a sua esperança, uma alternativa ao Messias, para te dar vida. Os homens escutam as criaturas, ao invés do Criador. A serpente continua a sussurrar ao homem falsos deuses para que ele o adore. A serpente diz: Deus mentiu, ele não é Deus. E todas as vezes que você e eu relativizamos a palavra de Deus, para nos comprometermos a uma pessoa, a uma ideia, a uma instituição, como se elas fossem nossos guias, como se elas fossem o depósito final da nossa esperança, nós estamos ouvindo a serpente. A serpente diz: Deus mentiu, ele não é Deus, mas ela também diz: Deus mentiu, vocês não são o que ele disse. E ela diz isso na maneira como ela se dirige a Eva e coordena a sua interação com Adão. Assim vem o questionamento da identidade e dos papéis relacionais, porque nessa forma de abordagem da serpente, os papéis são invertidos. A estrutura familiar, os papéis complementares do homem e da mulher, sofrem ataques constantes, nos colocando uns contra os outros e promovendo disputa ao invés de harmonia. Existe entre o homem e a mulher rivalidade, competição, ao invés de complementariedade. Existe um egocentrismo que busca a sua realização às custas do outro. Meu irmão e minha irmã, se dentro da sua casa não há paz, se vocês vivem em conflito, em contendas, em brigas, em egocentrismo, em egoísmo, já lhe ocorreu, já passou pela sua cabeça, que talvez vocês tenham silenciado a voz de Deus e tenham dado ouvidos à serpente? Nós precisamos considerar a vida real diante da palavra que lemos. Mas não para por aí. A serpente também diz: Deus mentiu, vocês não podem confiar na sua palavra. A serpente ataca a verdade quando ela contradiz o que Deus disse. E assim, ela tenta fazer o quê? Diminuir a nossa confiança. Minar a nossa confiança na palavra de Deus. Os ecos da serpente ainda estão entre nós, não se engane. Existem pastores no Brasil com a Bíblia em punho, dizendo não crer nessa palavra, minando a confiança daqueles que fecham seus ouvidos para a palavra de Deus e abrem os seus ouvidos para a criatura no lugar do Criador. Porque você me ouve se eu proclamo essa palavra, e se eu deixar de proclamar essa palavra, que você tampe os seus ouvidos para mim. Que você vá procurar um lugar onde a palavra de Deus é anunciada. Porque nós não nos reunimos aqui por carisma humano, por habilidades humanas, por interesses humanos, mas porque queremos ouvir a Deus, obedecer a Deus, sermos fiéis a Deus. Não dê ouvidos à serpente.
E assim, nós vemos o liberalismo teológico, sim, na sua forma mais excelente, como Richard Niebuhr resume quando ele diz que há um Deus sem ira, que trouxe homens sem pecado, a um reino sem juízo, através da ministração de um Cristo sem cruz. Uma fé que se torna escrava pela relativização da palavra de Deus. O ataque da serpente à verdade de Deus, no entanto, não se resume a um liberalismo teológico, a ideias que trabalhamos na academia. Não. Ele é soprado aos seus ouvidos. Todas as vezes que você é tentado a dizer, eu viverei a minha vida como eu quiser, eu amarei quem eu quiser, eu farei o que eu quiser, eu destruirei e construirei o que eu quiser, eu me relacionarei com quem eu quiser, é a voz da serpente. É o ataque à verdade. E como pode ser que nós chegamos ao ponto dessa tolice? Como pode ser que nós viemos parar nesse lugar, sendo que podemos ver um mundo tão diferente em nossa origem? Primeiro a distorção, depois a oposição. E como você vende a oposição? A ilusão. 5-6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui nós chegamos ao golpe final da serpente. Deus é representado pela serpente. Deus é representado pela serpente como um enganador, como mentiroso. É isso que a serpente está construindo diante de Eva. Ela diz que ele havia proibido que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabe. Deus sabe. Vocês não sabem, mas eu sei o que Deus sabe. E assim ela começa a pintar esse cenário com uma descrição de uma grande mentira. No entanto, como nós falamos antes, a melhor mentira é aquela que parece uma verdade. Essa é a mentira mais eficaz. Assim, a serpente faz um oráculo, uma previsão daquilo que aconteceria se eles comessem do fruto. E essa previsão, ela é uma falsa promessa. Essa previsão, ela é uma miragem. E ao ver como ela é construída, nós entendemos como o pecado funciona. Primeiro, a serpente diz que no dia em que dela comessem, os olhos de vocês se abrirão. Isso parece algo bom. Os olhos abrirem. Parece algo bom. Um acesso a uma nova realidade, um acesso a um novo conhecimento. Os seus olhos vão se abrir. E eles se abrem? Sim. Mas ao se abrirem, contemplam a realidade vergonhosa, humilhante, degradante do que fizeram, do pecado. Depois, a serpente vai dizer a eles que eles seriam como Deus. Reparem, no entanto, que eles já eram como Deus. Eles foram feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas aqui a serpente está dizendo que eles seriam como Deus. Agora, o que acontece com eles, não é que eles se tornam mais parecidos com Deus. Agora eles tentam usurpar o seu trono. Agora eles tentam tomar o seu lugar. Agora eles se colocam como se fossem Deus, a autoridade que podia decretar o que é bom e o que é mal. Eles agem dessa maneira. Eles agem como se fossem o próprio Deus. E mais uma vez, a promessa da serpente parece verdadeira, mas é falsa. E por fim, a serpente diz que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Essa é a promessa. Mas o que acontece?
O que acontece é que de fato eles conhecem agora o mal de uma forma que antes não conheciam. Agora eles são afetados por ele. Agora o mal os toca. O mal os fere. O mal se torna uma experiência concretizada na vida deles. A serpente os faz desejar aquilo que lhes traz morte, através de miragens, através de falsas promessas, através da ilusão. A nossa vida também é cercada de falsas promessas da serpente. Miragens, que parecem que entregarão prazer, mas entregam dor. Prometem liberdade, entregam escravidão. Prometem sabedoria, entregam tolice. A serpente usurpa do sexo, promete prazer, entrega dor emocional. Usurpa dos relacionamentos, os tornam flexíveis, os tornam abertos e transformam isso em solidão. Usurpa do trabalho, promete realização e poder, mas entrega a destruição daquilo que não pode ser comprado pelo dinheiro. E como nós caímos? Como nós caímos nas falsas promessas da serpente? Isso fica claro quando nós lemos 1 João 2, 15 a 17, que diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto nos mostra como Eva mordeu a isca. Veja só o que João diz que há no mundo primeiro: os desejos da carne. E Eva viu que a árvore era boa para se comer. Desejos da carne. Ela foi movida pelo seu desejo carnal. Em seguida, João fala dos desejos dos olhos. Eva viu que a árvore era agradável aos olhos. Ou seja, há um poder de atração externo. Por fim, Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento. E João fala da soberba da vida, o que se relaciona nesse texto com essa ambição de se tornarem como Deus, de ser Deus. O comportamento de Eva e a descrição de João se conectam não só entre eles, mas com a nossa experiência. Nós perseguimos as miragens do mesmo modo. Os nossos desejos carnais, como fome, prazer, sexo, encontram naquilo que os nossos olhos cobiçam, aquilo que provoca a ruptura com Deus, em busca de tomarmos o seu lugar, em busca de sermos autônomos, em busca de sermos os juízes e os árbitros sobre a nossa própria vida. E assim nós caímos. Essa é a cadeia que se consuma em Gênesis, quando nós lemos: tomou do seu fruto e comeu. Quando Eva toma e come do fruto proibido, ela rompe com o Criador. E desde então, a humanidade está nesse espiral descendente de rebelião, até que, como Derek Kidner fala, e certa vez quando ceávamos aqui eu li, a nossa relação com esses dois verbos, tomar e comer, é transformada por Cristo. Quando Kidner vai dizer: tomai e comei, tão simples um ato, tão difícil a sua reversão. Deus teve que provar a pobreza e a morte antes que tomar e comer se tornassem verbos de salvação. E todas as vezes que nós ceiamos, todas as vezes que nós nos encontramos diante da mesa do Senhor e celebramos a ceia, nós estamos celebrando o testemunho dessa reversão da nossa rebelião, apontada por esses dois verbos: tomai e comei, do corpo e do sangue da reconciliação em Jesus. Mas ainda não terminamos. Eu quero alertá-los para mais uma coisa. O versículo 6, veja como ele finaliza: e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós vemos a mulher de Adão consumando o seu fracasso
na guarda do jardim, na guarda da sua esposa. E essa é uma imagem que vai ser reencenada nas Escrituras. Se nós seguirmos em Gênesis, nós vamos ver a mulher de Abraão lhe entregando Agar, por não confiar na palavra de Deus. E o que Abraão faz? Abraão se inclina à vontade de sua mulher. Se nós seguirmos, ainda encontraremos Rebeca enganando a Isaque, seu marido, para que ele abençoasse Jacó. Há aqui uma tensão bíblica, que ela é repetida, entre Eva e Adão, Sara e Abraão, Rebeca e Isaque. Tanto Adão, como Abraão, como Isaque, falham nos seus papéis, como homens e maridos. E essa falha marca o caminho do homem, até o dia em que essa tensão é resolvida. Como? Naquele que encontra a sua noiva em pecado, mas não se inclina ao seu pecado. Ele diz: pare. Ele a corrige e ele a restaura. Ele a purifica, e nós vemos isso quando Paulo escreve em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós somos essa noiva. Nós somos essa noiva que se corrompeu no seu pecado, que se sujou, que se quebrou, mas o nosso noivo é melhor do que Adão, é melhor do que Abraão, é melhor do que Isaque. O nosso noivo é o noivo que nos purifica do nosso pecado, que nos corrige, que nos restaura. E é por isso que nós podemos prosseguir de pé, com dignidade, e não humilhados pelo nosso pecado, porque Cristo não nos deixou entregues ao engano da serpente, mas Ele veio ao nosso encontro para nos trazer a um relacionamento pleno com Ele. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos de dar ouvidos à palavra de Deus, sem distorções, sem oposições, sem ilusões. É essa palavra que nos protege, é essa palavra que nos dá direção, é nessa palavra que nós cremos. Apegue-se à palavra da verdade, ame a Cristo e obedeça a Cristo. É isso o que Ele fez por nós. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, nosso coração com gratidão, Senhor, porque o Senhor não nos deixou entregues ao nosso pecado, mas o Senhor nos restaurou. E eu quero clamar ao Senhor por aqueles no nosso meio que estão aqui assentados nessa manhã e precisam de se reconciliar com o Senhor. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo, Deus, que o Senhor anuncie a Tua verdade de maneira que se torne irresistível a Tua presença, irresistível render-se completamente ao Senhor. E que haja, Deus, no nosso meio conversão, que haja no nosso meio transformação, que haja no nosso meio abandono do pecado. Nós queremos pedir ao Senhor que manifeste a Tua gloriosa presença no nosso meio, quebrando esses grilhões e restaurando a Sua noiva de modo completo, porque sabemos, Deus, que o Senhor faz uma obra perfeita e que um dia nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Que o Senhor nos ajude, Deus, a crermos sem distorções, sem oposições e sem ilusões. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje